Silence is violence. O silêncio é violência. Essa é uma frase que tem sido repetida por manifestantes de ambos os lados. E diante da escalada do conflito no Oriente Médio, as pessoas, empresas e governos têm sido pressionados a tomar uma posição. Isso não é só nas redes sociais, você deve ter visto, né? A onda de manifestações que tem acontecido mundo afora, seja pró-israelenses ou pró-palestinos. A revista The Economist publicou um artigo com o título A Guerra Cultural sobre a Guerra de Gaza, em que afirma que as guerras culturais e as guerras reais já não são mais lutas separadas. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como a guerra cultural tem sido travada e os perigos disso, inclusive com o crescimento de ataques antissemitas e islamofóbicos. O termo guerra cultural vem do alemão Kulturkampf e foi primeiro usado ainda no século XIX, quando o então chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck, entrou numa briga política com o Papa Pio IX, uma briga entre uma autoridade secular e outra religiosa. Em tempos mais recentes, ele entrou no imaginário americano com o livro Culture Wars, a luta para definir a América, em que se fala sobre a luta de valores progressistas e ortodoxos. Mas foi o Donald Trump que transformou a guerra cultural nos Estados Unidos em um conflito praticamente constante sobre diferentes temas que polarizavam o debate. Um conflito entre progressistas e conservadores. No Brasil vocês devem se lembrar, né? O termo se popularizou com o Jair Bolsonaro. As guerras culturais são conflitos políticos sobre temas morais, mas sempre de um ponto de vista maniqueísta, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o bem e o mal. Muitos apontam que esse tipo de guerra é uma estratégia para irritar os oponentes políticos e controlar, assim, o debate público. Mas e no conflito entre israelenses e palestinos? A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender melhor essa questão. Originalmente, a maioria da esquerda progressista do mundo ocidental costumava simpatizar com o movimento sionista judeu. Mas depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, e a ocupação israelense em Gaza e na Cisjordânia, que eles se aproximaram mais da causa palestina. A partir desse momento, para grande parte deles, Israel passou a representar o lado mais forte, opressor, e os palestinos, o povo oprimido. É bem verdade que nos Estados Unidos Israel sempre teve um apoio majoritário, seja na esquerda ou na direita, mas nos últimos anos, principalmente entre muitos jovens democratas, crescia uma simpatia pela causa palestina. O movimento americano do Black Lives Matter, que na tradução quer dizer vidas negras importam, já tinha declarado apoio aos palestinos. A questão era muito vista do ponto de vista racial e do abuso da violência das forças de segurança, uma realidade comum que é enfrentada pelos dois grupos. Mas e agora, depois dessa escalada atual no confronto? Depois do ataque do Hamas, a coisa ganhou outra proporção nas redes. De um lado, manifestações e abaixo-assinados que condenavam os bombardeios de Israel em Gaza e a conivência dos líderes ocidentais. E do outro, manifestações de profundo luto pelas atrocidades feitas no 7 de outubro e afirmações de que Israel tem sim o direito de se defender. E uma característica até aqui é um fluxo enorme de imagens e opiniões, mas poucos fatos. Sem muitos jornalistas acompanhando de perto o conflito de Gaza, fica muito difícil de ter uma informação de qualidade, com várias fontes. Na maioria das vezes o que se tem são as fontes oficiais do Hamas e de Israel e uma enxurrada de fake news. É o pesadelo dos fact-checkers que tentam analisar as imagens e informações que chegam para tentar tirar alguma conclusão. E é um prato cheio para os lados envolvidos na guerra que querem espalhar a versão deles. Mas ao mesmo tempo existe um apetite para isso. Especialistas dizem que principalmente em tempos de guerra e polarização as pessoas procuram motivos que confirmem as posições ideológicas dela. Não tem necessariamente que ver com os fatos. Isso, claro, pode ser problemático e nesse caso a divisão maniqueísta, pró-israelenses ou pró-palestinos das redes sociais não consegue captar a complexidade do ciclo de violência desse conflito. As pessoas ostentam bandeiras, símbolos e entoam frases de efeito cheios de significados históricos. Vocês viram aquele coro cantado nos protestos? From the river to the sea, Palestina will be free. A rima em inglês quer dizer do rio ao mar, a Palestina vai ser livre. E tem sido cantado em vários protestos mundo afora. Na prática, isso quer dizer um Estado único na região, que vai do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Mas um Estado palestino único significaria destruir Israel. E é isso que defende o Hamas. É isso que é o antissemitismo. A gente tem visto esse termo ser usado por todas as partes. Algumas vezes até de forma questionável. Vocês viram esse post da atriz Emma Watson? Na imagem está escrito solidariedade é um verbo e uma foto de uma manifestação pró-palestina. Ela foi acusada por um membro do parlamento israelense de antissemitismo, mas depois recebeu o apoio de vários atores em mais um abaixo-assinado. O Hamas é um movimento considerado terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, mas declarar solidariedade ao drama do povo civil palestino nesse conflito não é ser antissemita, e nem necessariamente criticar o governo israelense. Nesse clima de guerra cultural, vale aqui lembrar, a palavra antissemitismo significa preconceito contra ou ódio aos judeus. E é importante lembrar também o que é islamofobia,
é o sentimento de repugnância, satanização ou de repúdio contra muçulmanos. Tanto o antissemitismo como a islamofobia têm explodido nas redes sociais e fora delas. Quando a questão Israel-Palestina vira uma guerra cultural com opiniões maniqueístas, isso favorece ainda mais a grupos radicais de ambos os lados. Posições extremistas geram mais ódio, mais engajamento e por isso se espalham mais rápido, e as vozes moderadas perdem força.